que eu penso é que às vezes você colocar todo o seu patrimônio em Bitcoin, talvez você tenha algumas limitações com isso também. Não, você não precisa botar todo o seu patrimônio no Bitcoin. Foi o que eu conversei lá com o Roxo. Teve um debate. Um debate não, teve uma conversa, né? Que debate tem regras, então a gente ficou batendo papo livremente. Mas igual aqui a gente, um bate-papo. É isso. Teve uma conversa que eu tive com o Roxo, que inclusive eu cito ele desde a primeira edição do livro, que eu falei, professor, não sei qual o percentual ideal de Bitcoin na carteira, mas como se em todos os índices financeiros, se no índice de Janssen, se no índice de Treino, se em qualquer índice de risco-retorno ele bate em todos os ativos, não pode ser zero, não é isso? Ele tem que ser no mínimo 1% e no máximo 3.000, 10.000%, 1.000%. Depende, se você conseguir, a gente tava conversando aqui, os ricos alavancam pra caralho, não é isso? Quanto mais rico, o cara mais alavanca. Eles alavancam porque tem muito patrimônio, então ele acaba ficando sem graça para ele. E não tem o tamanho da fortuna. Nós estamos falando agora do mercado como um todo, que não tem nada a ver com o nosso tamanho. Esses caras são caras de fortuna, de bilhões. Nem tem um mercado hoje para o cara botar tudo. Porque você vê, o Bitcoin hoje, o market cap do mercado de Bitcoin hoje, são 21 milhões de Bitcoins? Não, nunca haverão 21 milhões. Não, mas quanto tem hoje em circulação? 15, 16? 19 e pouco. 19 que é tradable, que é negociável. É porque Quanto 76% dos Bitcoins não estão à venda. Vamos pensar quanto que é negociável. Em corretoras... Eles não estão à venda, mas eles são negociáveis. Não, depende. Meus Bitcoins, por exemplo, são negociáveis por terra soberana e bomba atômica. Fora isso aí eu não vendo. Enfim, e ninguém vai me dar isso, não são negociáveis, não é isso não? A mesma coisa com ações. Sim. Ações, às vezes, é só 20% das ações que ficam negociáveis. É free float, outras, né? Porém, o preço da empresa inteira é baseado nisso. Então, se a gente pegar o total de Bitcoins disponível para negociação. Não são negociáveis, mas são disponíveis para negociação. Quer dizer, se o sujeito decidir negociar, ele pode. São 19 milhões, por exemplo? Tem uns Bitcoin perdido aí, não tem? Tem estimativas que ninguém tem certeza, entre 3 e 6 milhões, né? Vamos supor que tem uns 18 milhões de Bitcoins disponíveis para negociação. Não, é no mínimo 3. Seriam uns 15 milhões. 15, tá bom. Então eu quero pegar do valor assim. 15 milhões. O preço de 60 mil? 60 mil dólares. 60 mil dólares por Bitcoin? Dá 1 trilhão, mais ou menos? De market. Por aí. Então, assim, só que o tamanho das fortunas mundiais é maior. Nós vamos chegar nisso. Mas é exatamente por isso que é uma oportunidade ainda. Exatamente, não, mas não dá para. Não existe uma alocação hoje. Você consegue pôr tudo. Nenhum cara vai alocar. As regras de alocação de pessoas com muito dinheiro é baseado em tamanho de mercado. Você não convence um cara que tem um fundo de 1 trilhão a botar metade do fundo dele num ativo que o market cap inteiro do ativo dele é metade. Então, o cara, por mais que ele seja otimista, ele vai alocar uma parte no Bitcoin, 10%. Porque senão ele não tem porta de saída, porta de entrada. São as medidas de risco. Estou olhando dos gestores profissionais. As medidas de risco do cara avaliam o seguinte: eu vou entrar numa posição, uma parte dessa posição eu vou buy and hold, uma parte é para liquidez. Então, ele é obrigado a dosar o tamanho de acordo com o tamanho do mercado. Ele quer um risco parecido com o Bitcoin, ele pode buscar um mercado, que nem a gente estava falando no início aqui, ele pode botar... Desde de 2020 para cá, o Bitcoin aumentou a correlação dele com as bolsas, com o Nasdaq e com o S&P. Por quê? Porque desde 2020 nós tivemos a maior emissão monetária da história da Terra, que foi aquela emissão feita para contrapor, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para contrapor a pandemia. Sim, todos os países emitiram moeda. É isso, Faca. Mas desde 2018 a gente já vem de juro negativo. Sim, mas o grosso da maior emissão monetária da história foi durante a pandemia, que todos os países fizeram déficit. Você pode olhar os gráficos. Não teve um período da história que teve mais emissão monetária do que o período da pandemia. E aí, dali em diante, ficou uma quantidade de liquidez tão grande no mundo que muito foi para ativos de risco. Até o Bitcoin, que tinha menos correlação, a correlação histórica do Bitcoin com a Bolsa, ela não era 0,90. Ela passou a ser 0,87, 0,90 dali em diante e não mudou mais. O 0,80 entre 0,80... Mas tem vários fatores. Por causa do excesso de liquidez. Aí muita gente começou a colocar Bitcoin na carteira. Passou a ser um ativo de quem tem fundo de risco hoje, acabou pondo. Mesmo que as razões para tê-lo sejam razões de segurança, sejam as razões que você advoga, que são boas, que são válidas, o fato é que o preço passou a oscilar muito. Passou a oscilar, eu até trouxe aqui, passou a oscilar com a correlação de 0,9 com a Bolsa. Mas parece que tem surgido um interesse maior hoje dos fundos. Mas lógico que tem. Igual a BlackRock. Você já geriu o fundo interesse da BlackRock, né? Está evidente no preço. A BlackRock está colocando grana ali evidente no Bitcoin, preço. né? Está evidente no preço.
Às vezes o Bitcoin começa a subir até antes da bolsa. Aqui nesse caso que eu peguei aqui, nos últimos 3, 4 dias da bolsa caindo, o Bitcoin já parou de cair e começou a subir. A propensão ao risco aumenta, o cara começa a comprar o Bitcoin, porque, lógico, tem muito menos liquidez que um S&P ou que um Nasdaq. Sim. Então o cara entra primeiro, aproveita aquele fundo do raspa do tacho e vai, aí depois ele vai comprando a bolsa também, mas a bolsa ainda tem uma ordem de venda para passar. Quando termina as ordens de venda, o bicho sobe, ó, que nem tomou Viagra. Entendeu? E o Bitcoin foi primeiro. Cara, mas esse gráfico aí sendo uma base de Bitcoin, ele realmente oscila, mas tem uma constante de crescimento. Não, tem constante crescimento. De onde ele surgiu e onde ele acaba aqui é um crescimento indiscutível. Tudo tem constante de crescimento. Até bosta. Em Fiat, a bolsa tá numa constante de crescimento. Até bosta em real só faz aumentar, não é isso ou não? Valores investidos, né? Não. Quanto é que custa o esterco 10 anos atrás? De um lado é Bitcoin, de outro lado é S&P. Mas é só um pedaço. Então, virou um mercado que cada vez mais participação. Eu, sinceramente, preferia que tivesse menos participação. Porque quanto mais ele... Para quem gere carteira, para quem mede risco, quanto mais ele participa da oscilação do resto do mercado, menos proteção ao risco ele é. No sentido de preço. Tá? Quer dizer, no sentido de quem olha para o valor da carteira como um todo. Tá? Porque... Ó, quem precisa, porque vamos voltar para o início. O que é o conceito de moeda? Nós vamos falar o conceito de moeda porque a criptomoeda é uma moeda? Eu acredito que é. O que define o que é uma moeda? Vamos pegar um exemplo que nós temos hoje, que é o dólar. Quais são as 3 características de uma moeda para ser considerada moeda? Primeiro, ela tem que representar alguma reserva de valor. O dólar vem perdendo seu valor ao longo dos séculos? Vem. Entendeu? Mas ela representa algum valor, quer dizer, existe uma relação de troca entre o dólar e alguma coisa. Está decrescendo? Tá. A segunda coisa, ela é um meio contábil também. Tudo tem preço cotado naquilo. Então, quanto mais você vê, por exemplo, produtos cotados em Bitcoin, você pode dizer, ó, o Bitcoin está se tornando uma moeda, porque você entra num site para comprar alguma coisa, tem lá o preço em Bitcoin. Hoje, qual é a unidade contábil para tudo no mundo hoje? É o dólar. É o dólar. Porque tudo tem preço, toda etiqueta de preço lá tem dólar. Tem outras moedas? Tem. À medida que o Bitcoin vai passando o tempo, eu vi já muitas comércios falando em Bitcoin. Sim. Qual é o esforço, por exemplo, dos chineses? Que eles tenham a moeda de reserva deles. Ou seja, que todos os produtos do mundo fossem cotados na moeda deles. Quanto mais você tem isso, mais aquilo se assemelha a uma moeda global, por exemplo. Hoje a moeda global, por conta da conversão, né, quer dizer, tudo tem preço em dólar. Isso não foi por acaso. O Bitcoin é cotado em dólar. Não, isso não é por acaso. Não, o Bitcoin é cotado em dólar porque é tratado como uma moeda, é uma troca de moeda. Quando você tem uma troca de... Mas você pega o valor aqui no Brasil, você não vê, sei lá, que seria aí... Tá 50 Hoje, mil dólares. O Bitcoin é mais uma reserva, ainda é considerado mais uma reserva de valor do que uma moeda em si, porque você não tem tudo cotado em Bitcoin. Certo. Então, você tem ali... Mas o 381 defende como reserva de valor mesmo, né? Bom, quando começou, foi pelos 2 motivos. Quando criaram o Bitcoin, eu preciso de uma reserva de valor que não esteja sujeito a controle monetário e emissão monetária pelos governos. Sim. E o Bitcoin nasceu com essa ideia e continua, existe um volume limitado de Bitcoin, tanto que não tá sujeito ao controle de ninguém, certo? Então, agora, para se tornar, o que fez o dólar se tornar uma moeda? O fato de que tudo passou a ser denominado, o preço passou a ser denominado em dólar. É uma unidade contábil, o dólar, uma unidade de contabilidade, de etiquetação de preço. Primeiro Bretton Woods e depois isso, o acordo... Vamos falar tudo isso aí. Porque antigamente a emissão monetária, ela era... Quando o sistema bancário nasceu, o sistema bancário moderno nasceu durante o renascentismo. O Fractional Reserve Lending nasceu... Durante o renascentismo nasceu um primeiro banco da história, foi o Banco Moderno, Banco Montepaschi de Siena. Os bancos tinham, naquela época, o que lastreava as operações bancárias? Os metais que eles tinham. Os bancos tinham metais, os metais eram das famílias, tinham sido protegidos pelos templários durante muitos anos.
A partir do renascentismo, eles puseram aquele dinheiro para trabalhar. Abriram os bancos e começaram a emprestar com aquele dinheiro. Com aquele volume de metais, começaram a emprestar. Mas tudo é sempre limitado. Durante muitos anos, o que eles conseguiam explorar de metais, isso aqui pegava nas colônias e conseguia aumentar, permitiu expandir. Tanto que eles tinham corrida de ouro, navegações, eles iam atrás de... né? Sempre ouro e prata. Exatamente. E os bancos emitiam a própria moeda. No século XIX, por exemplo, todos os bancos americanos e europeus emitiam a própria moeda. De acordo com a reserva Ele dele. tinha reserva. Ele tinha reserva no caixa. Ele falava, tá aqui uma nota que dá direito a tantos gramas aqui no meu caixa. Vai. Tinha fraude também? Tinha. Tinha banco que emitia a nota e não tinha nada no cofre. E quando o mercado descobria que era fraude, aquele banco quebrava, virava pó. Todo mundo que achava que tinha uma moeda não tinha nada. O bug do ouro, né? Esse é o bug do ouro, né? Exatamente. Então, quando o banco era de confiança, quando tinha credibilidade, você confiava que aquela nota de $100 tinha ouro no cofre. E pela confiança que ele gerava naquilo, a nota era aceita. O dólar do Citibank, do JP Morgan, era aceito como o cara tinha uma nota que dizia lá no banco tem tanto ouro aqui para fazer frente a isso. Aquilo foi assim e era livre. Os bancos que quebravam no começo do século XX, teve um ano lá que teve muitas quebras, teve volatilidade, que é 1907, depois daquele terremoto em São Francisco, teve banco que quebrou, porque o cara foi lá, achou que tinha lastro, não tinha, quer dizer, tinha fraude também. E os bancos de confiabilidade, os grandões, eram confiáveis e as notas eram aceitas. Porém, isso limitava a quantidade. Ainda assim, eles não conseguiam controlar a emissão, porque era livre, que é uma coisa que os libertários... Por isso que eles defendem a não existência de Banco Central. Porque a emissão monetária tinha que ser algo regulado pelo mercado, sozinho, sem Banco Central. Porque se é regulado pelo mercado, se alguém emite sem ter lastro, esse cara quebra, porque um dia vão descobrir que ele está na fraude e ele quebra. Você não precisaria, você não teria nem como gerar essa inflação toda. Porque o banco que emite dinheiro sem ter lastro, quebra. Então, era sempre... O volume de aumento no crédito, na emissão de moeda, acompanhava o que tinha de lastro nos bancos. Quem fazia a fraude, uma hora era pego. O que fizeram para poder aumentar isso aí? Os grandes banqueiros mundiais, que eram que a gente chama de globalistas hoje, se juntaram e falaram, não, nós precisamos convencer os americanos a monopolizar a emissão de moeda. Fizeram um projeto de lei, entregaram prontinho para o Congresso americano, Federal Reserve Act. Vocês vão tornar ilegal que qualquer banco emita e vai ser monopólio do consórcio de bancos regionais chamado Federal Reserve, que é um consórcio de bancos privados, isso você já sabe bem. The Beast of Jekyll Island. Jekyll Island. Em Jekyll Island, essa reuniãozinha dos banqueiros... Vamos passar a perna no povo, né? Não, vamos controlar a emissão monetária, porque quem controla o crédito tem poder. E no mesmo ano que criaram o Fed, você não precisa ganhar imposto de dinheiro. renda. Não apenas eles controlavam o sistema bancário, como passaram a informação de quanto quem cada um controla ganha. o crédito... O imposto de renda foi criado no mesmo ano, controla no o mesmo crédito tem semestre. poder. Porque você não precisa ganhar dinheiro. Quando você fabrica o dinheiro, você tem poder. Quando você concede crédito, você fabrica o dinheiro. E pior que conceder crédito, quando você define a taxa de juro. A definição da taxa de juro é pelo cara que monopoliza. Tem duas coisas a respeito a isso também, sobre definição da taxa de juro. Mas vamos lá, primeiro. Essa parte da história é bom para a gente saber por que nós estamos falando hoje em Bitcoin. Só existe um motivo pelo qual nós estamos falando de uma outra moeda hoje. Porque a moeda que o mundo é dominado nela, ela está sob controle de gente que não faz outra coisa a não ser aumentar. Abusaram do direito deles. Que nem tinha direito dele, porque é um monopólio. Qualquer capitalista verdadeiro, qualquer liberal clássico, seria contra o Fed. Porque é um monopólio. Não, cartel. É uma espécie de cartel. Mas é um monopólio. Porque só eles podem. É um grupo que pode. Não, uma empresa privada que tem uma concessão pública monopolista. Exatamente. Ele tem o charter. Então, o Federal Reserve Act de 1914, eu não lembro exatamente do ano. O governo americano deu a concessão, charter, para que este grupo de bancos privados, que são 10, pudessem reunir-se e decidir quanto eles iam emitir de dinheiro e quanto eles iam pagar pelo dinheiro de curto prazo, que é o Fed Funds. Eles se reúnem cada 3 meses para fazer essa decisão, até hoje. Naquela época, ficou ilegal os bancos emitirem moeda, passou a ser toda a emissão, só quem podia ter ouro e emitir uma nota contra esse ouro era o Federal Reserve.
E, ainda assim, para começar, eles falaram, não, nós vamos respeitar a taxa, uma taxa de conversão do ouro para o dólar. E foi respeitada, era 32... onças, né? Era 32 onças de ouro, era equivalente a $100, uma coisa assim. Em qual ano? No dia do Federal Reserve Act. Acho que era 20. A moeda de 20 onças de ouro era até 33, era 20 onças de ouro, era $1. Mas a taxa de conversão era 32 e foi até 1933, no fundo da Grande Depressão. Era 20. Tem moeda de 33, de 20 Agora, 20 aí, dólares. aí o que aconteceu? 31 gramas. Uma moeda você vê que 31 gramas. Em 1900, e agora 2015. durante a Grande Depressão, eles fizeram a primeira grande desvalorização do dólar, que foi pela metade. Quase a taxa metade. A taxa foi de 20 para 35. A taxa foi quase metade ou quase metade. Mas o que eu quero te dizer, por que chegou... O que aconteceu? Depois que o Federal Reserve monopolizou a emissão monetária, tá? E lógico que aí ele começa a controlar o crédito também. Porque na medida que ele tem a emissão monetária monopolizada, ele consegue afrouxar ou não o crédito dos bancos mediante as políticas dele. Juros, compulsório e taxa de redesconto. E aí, nesse momento, teve a Primeira Guerra Mundial. Foi bem no auge da Primeira Guerra a criação do Fed, ou no começo ou durante a Primeira Guerra. Terminou a Primeira Guerra, a Europa estava devastada, certo? O que aconteceu? Europa devastada, precisando reconstruir. Os Estados Unidos emergindo como potência produtora. Os Estados Unidos não era potência consumidora naquela época, ele era potência produtora para o mundo. Ele passou a ser potência consumidora depois. Potência produtora na década de 20, berço das novas ideias e com muito dinheiro. Porque se você é um país... Os Estados Unidos era na década de 20... O que a China é hoje. O que a China é hoje. Eu sempre falo isso. O dilema de Triffin hoje Exatamente. não permite. E aí, o que aconteceu naquele caso? Os Estados Unidos produzindo e exportando para a Europa não tinha dinheiro, mas tinha que comprar dos Estados Unidos, porque ela tinha sido devastada, ela não tinha produção. Então os Estados Unidos fornecia e isso criou um superávit comercial nos Estados Unidos, um déficit na Europa. O que é o superávit comercial na época? Hoje, o superávit é medido em dólar. Naquela época era ouro. Quando você tem o superávit, você acumula ouro. E quando você tem déficit, fica devendo em ouro. Todo o ouro do mundo veio parar no cofre dos Estados Unidos, porque ele tinha o superávit. Certo? Os europeus devendo e ele com surplus, superávit comercial, ou seja, ele ficou com ouro e ele passava, e todo dia ele emprestava o ouro para cobrir o déficit europeu. Começou assim. Só que com essa quantidade enorme de reserva e de moeda no sistema bancário americano, ele passou a ter crédito abundante para todas as inovações da década de 20. Então a década de 20 foi uma década que apresentou inovações como o transporte aéreo, como radiocomunicação, explosão de carro, de tudo, linha de montagem, né, o Henry Ford, e essas inovações eram tão relevantes para aquela época, iguais às nossas hoje. Igual a internet foi na década de 90, igual a inteligência artificial hoje. Então toda boa ideia chove dinheiro. Choveu dinheiro e impulsionou o Dow Jones para níveis estratosféricos na década de 20 e que culminou no crash de 29. Muito crédito entrando para a ideia. Só que aí começou a entrar crédito para tudo, para coisa boa, coisa ruim. E você chegou no exagero. Quebrou. Aí quando você quebrou, você jogou o mundo na depressão, porque você teve pela primeira vez, não foi pela primeira vez, mas naquele caso você teve uma espiral deflacionária. Porque todo mundo devia para todo mundo. E quando um não paga o outro, você vai criando efeito cascata. Empresas alavancadas sendo chamadas de margem. E naquele momento, você teve uma destruição muito grande de crédito. Quando você destrói crédito, você destrói moeda. Né? Porque a moeda não é só o papel na tua mão. Aliás, é muito pouco papel, moeda. A moeda hoje é crédito. É você ter dinheiro, você paga com crédito, com o saldo da tua conta, você tem o teu ativo financeiro, você desconta ele no banco para comprar alguma coisa. Então, o grosso da moeda no mundo, os dólares que circulam no mundo, é crédito. Cada depósito, o banco é permitido fazer vários empréstimos contra aquele depósito. Não tem mais nem como reserva fracionária significa isso. Que os maiores emissores de moeda não são os governos, são e sim os bancos. Mas obedecendo regras do governo, de compulsório. E diga-se de passagem, hoje as regras quase não existem mais. O compulsório é zero no sistema bancário americano. Zero. O que entra de depósito lá, você pode emprestar. Aí o dinheiro volta como depósito e você empresta de novo. Basta ter alguém disposto a tomar, você cria moeda. E ele vai controlar quantas pessoas estão dispostas a tomar, porque ele controla quanto é a taxa de juros. E ele controla no curto prazo. Porque no final das contas, a taxa longa é risco.
A taxa longa, ele começou um experimento de tentar controlar a taxa longa agora com o QE. Agora, é um mercado muito grande. Quantitative easing, alívio quantitativos. Nós vamos chegar lá. Eu tô fazendo um histórico para depois soltar a bola para você. Rapaz, caralho, como é que vocês não botaram esse cara para ser governador de São Paulo? Botaram o Tarcísio. Caralho, o cara que tinha acesso a Bolsonaro rápido. Todo mundo, os militares, todo mundo gostava dele, velho. Como é que pode isso, velho? Deixa eu te falar. Ele é bom demais pra cair nessa. Caralho, velho. Ele não tinha interesse pessoal de defender o asset dele, rapaz. Eu seria trucidado lá. Rapaz, como é que... Imagina as raposas em cima de mim. Rapaz, os militares gostam de você. Os legalistas gostam de você, os bolsonaristas gostam de você. Você é um cara que entende de economia, entende de história. Puta merda. Como é que não botaram esse cara pra ser governador de São Paulo, velho?